Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza e vida plena. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14. Vamos ler e comentar o capítulo 14 do livro de Gênesis. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 2 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, façam um ótimo dia, façam um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa é toda sua. Então vamos fazer a leitura hoje do capítulo 14 do livro de Gênesis. É o capítulo que conta a história quando Abraão resgata Ló. Quando Abraão resgata Ló, que estava aprisionado por seus inimigos. Então vamos fazer a leitura do capítulo 14, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho. Como sempre faço, nós vamos ler aqui hoje o capítulo 14 do nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que a Bíblia é o manual de instruções para a vida? Porque é aqui na Bíblia onde você vai encontrar todas as respostas para as perguntas da sua vida. Se sua vida não está indo tão bem, se você não está tendo sucesso, seja profissional, seja financeiro, seja emocional, em relacionamentos, em casamentos, no seu trabalho, você vai encontrar a resposta para todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas aqui na nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E se você acredita nisso, tudo bem, meus parabéns, você está no caminho certo. Mas se você não acredita nisso, tudo bem também, não estamos aqui para debater, para discutir, nem para questionar a religião, a crença de ninguém. Perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da nossa Bíblia. Para você que ainda não conhece a Bíblia é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos que formam a nossa Bíblia Sagrada. E aqui você encontra todas as respostas, através de histórias, através de conversas, através de parábolas, de metáforas, você encontra todas as respostas para você ter uma vida plena, uma vida digna. Mas vamos então começar a nossa leitura. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Não precisa você pagar nada para fazer isso. Basta apenas você apertar um pequeno botão aí no seu computador, no seu notebook, no seu celular ou no seu tablet, de onde você estiver assistindo a este vídeo, a este material. Perfeito? Então bora lá. Então o capítulo 14 do livro de Gênesis conta a história de como Abraão fez para libertar Ló que estava aprisionado por seus inimigos. Então vamos lá, capítulo 14, e começamos assim, versículo 1. E por este tempo, lá no tempo de Abraão, por este tempo houve guerra na região de Anrafel. Houve guerra naquela região, ali próximo de onde Ló morava, de onde Abraão morava. Então houve guerra na região de Anrafel, rei da Babilônia. Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer,
rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então houve guerra entre estes povos, entre estes reinos, né? E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, ou rei da Babilônia, né? Arioque, rei de Elazar, Quederlo, Omer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, rei das nações. Versículo 2: Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsá, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimã, e a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Então, aqui nós estamos vendo que tudo se repete novamente. Por que que Deus criou o dilúvio, enviou o dilúvio para exterminar? Na verdade, a vontade era exterminar verdadeiramente a raça humana, a criação de Deus. Por quê? Porque era um povo pecador, era um povo violento, era um povo que só praticava maldade, que só fazia o mal. Existia a corrupção, existia o roubo, existiam os assassinatos, a violência. Então Deus resolveu enviar o dilúvio para acabar com a sua criação, ou seja, para acabar com a espécie humana. E no final ele resolveu criar uma nova geração. Então ele escolheu um homem que era bom, um homem que era justo, um homem que não praticava maldade, um homem que era bem visto aos olhos de Deus, que fazia o bem. Então ele escolheu lá Noé com sua arca e sua família, que era uma família também justa. E aí teve o dilúvio. A espécie humana foi totalmente devastada. E sobrou apenas a família de Noé, com a qual Deus iria criar uma nova geração, uma geração de pessoas boas. Mas aí o que acontece? Né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a espécie humana novamente ela vai se corrompendo, novamente ela vai se tornando má, novamente ela vai se tornando corrupta, pecadora. Então vem novas guerras, vem novas matanças, novas violências. Então a história toda ela se repete, né? A história toda se repete, ou seja, se Deus fizer o mesmo, se enviar um novo dilúvio e salvar uma pequena parte do povo, um povo justo, para criar uma nova geração de pessoas boas, de pessoas justas, de pessoas honestas, que não sejam corruptas, o que vai acontecer? Novamente vai se repetir, porque Deus, quando Caim matou Abel, ele já percebeu que ali o mal, ele habitava no coração do homem, no coração da espécie humana. Então Deus já sabe que infelizmente, o desejo do homem. O homem, infelizmente, ele é pecador, ele é corrupto, ele tem a maldade ali dentro do seu coração. Então aqui no versículo 2, que estes fizeram guerra a Berra, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Versículo 3. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal, hoje. Versículo 4. Eles serviram 12 anos a Quederlaomé, e no 13º ano se rebelaram. Então todos esses reis eles tinham servido a um reino maior, que é Quederlaomé, e no 13º ano se rebelaram. Versículo 5. E no 14º ano veio Quederlaomé e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em Rã,
e os Emins em Saver Kiriatim. Então houve guerra e eles feriram os Refaíns. Versículo 6: E os Roreus no seu monte Seir até El-Parã, que fica junto ao deserto. Versículo 7: E eles retornaram e vieram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar. Então, novamente guerra, novamente matança, novamente violência, novamente roubo, novamente destruição, novamente o homem praticando maldade, fazendo guerras, um para se sobrepor ao outro. Então o maior desejo do homem é sempre se sobrepor ao outro. Versículo 8: E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimã, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoá, e se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim. Então você tem o rei de Gomorra, esse é o rei de Gomorra, saiu de Sodoma, o rei de Adimã, o rei de Zeboim, o rei de Zoar. Cinco reis se uniram para lutar. E saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra. Versículo 9: Contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, e Anafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Então aqueles reinos, né, brigando, né, aqueles povos se matando ali, briga, guerra, a historinha de sempre, né? Versículo 10: E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Versículo 11: E eles tomaram, ou seja, é Sodoma e Gomorra que eles estão, aqui no caso, fugindo, estão perdendo a guerra. Eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. Então aqueles reis que se reuniram contra Sodoma e Gomorra estão vencendo a guerra, eles tomaram então o reino de Sodoma e Gomorra. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. Versículo 12: E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Então eles tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, filho de Harã, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Então eles aprisionaram Ló. Então eles aprisionaram aqueles reis, né? Aqueles reis que ganharam a guerra. Então eles aprisionaram Ló. E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e estes eram confederados de Abraão. Então Ló foi aprisionado, os reis de Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava em Sodoma, né? Então eles habitavam ali, então aqueles reis tomaram Sodoma e Gomorra e aprisionaram Ló. Porque Ló era um homem muito rico, tinha muitos bens, então eles queriam roubar, tomar as posses de Ló. Então aprisionaram Ló. E um emissário foi lá e contou para Ló: olha, seu sobrinho foi aprisionado. Houve guerra naqueles reinos de Sodoma e Gomorra e ele foi aprisionado. Versículo 14: E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então, quando Abraão ficou sabendo que Ló tinha sido aprisionado, ele armou o seu exército, que Ló já tinha muitos servos, e tinham
já tinha muitos soldados preparados e treinados. Então, Abraão já havia criado o seu próprio exército, já tinha preparado, já tinha treinado aqueles homens para a batalha. Então não era assim, bobeirinha, pega um qualquer aí, dá um pedaço de pau ou uma espada e vai lá e vai lutar. Não, Abraão já tinha um exército, pois Abraão era um homem muito rico nessa época, era um homem muito rico, né? Então ele precisava defender a sua fortuna, precisava defender os seus bens. Então ele já tinha ali um exército bem preparado, um exército de 318 homens. Para aquela época era muita gente. Versículo 15: E ele se dividiu contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu. Os perseguiu até Robá, que está à esquerda de Damasco. Então Abraão foi lá e fez o contra-ataque, e feriu e matou muitos daqueles soldados, muitos daquele exército, né? E perseguiu até Obã, perseguiu aqueles soldados até Obã, que é Damasco, à esquerda de Damasco. Versículo 16: E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. Então Abraão foi lá e resgatou Ló, e trouxe todos os bens, todas as riquezas de Ló que tinham sido roubadas, trouxe todas as riquezas de Ló, todos os seus bens e todo o seu povo, as mulheres, os bens e também o povo. Então Abraão já era um general, já era um rei. Abraão já reinava e já tinha seu próprio exército naquela época. Versículo 17: E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre. Lembre-se bem, massacre, então é matança. É matar, é luta, é morte. E o rei de Sodoma, então o rei de Sodoma saiu para encontrar com Abraão. Ele foi lá se encontrar com Abraão depois do seu retorno do massacre. A Kedorlaomé e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei, E aqui nós vamos ter a passagem, né, da bênção, quando Melquisedeque, que é o profeta de Deus, Melquisedeque, rei de Salém, que é o profeta de Deus, ele vai lá e abençoa Abraão. Então no versículo 17, e o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo para se encontrar com Abraão, depois do seu retorno do massacre a Kedorlaomé, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Então depois que Abraão retorna da batalha e traz com ele todo aquele espólio de guerra, os recursos, todos os bens, né, que ele havia conquistado, né, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque leva para ele pão e vinho. Melquisedeque leva para Abraão pão e vinho. Versículo 19: E ele abençoou e disse, Melquisedeque abençoou Abraão e diz: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Então aqui Melquisedeque, que é o profeta, né, do Deus Altíssimo, o sacerdote do Deus Altíssimo, né, ele vai saudar Abraão e leva para Abraão pão e vinho. E ele abençoa Abraão e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Então Melquisedeque reconhece aqui que Abraão é um enviado
de Deus. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Ele deu dízimo de tudo. Ele deu dízimo de tudo. Então, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Ele deu dízimos de tudo. Então, Abraão, depois de receber Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe deste pão e vinho, e em troca Abraão reconhece Melquisedeque como um sacerdote, como um enviado de Deus, e dá o dízimo para ele de tudo, 10%, ou seja, dízimo é 10% de tudo que ele tinha conquistado, de tudo que Abraão tinha conquistado, ele deu. De bom grado, de bom coração, ele deu para Melquisedeque 10% de tudo que ele havia conquistado. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Então, como Abraão tinha conquistado toda aquela terra, tinha vencido aquela batalha, tinha vencido a batalha contra todos aqueles reis, o rei de Sodoma diz a Abraão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Então me dê as pessoas, Abraão, mas me devolva as pessoas, mas os bens podem ficar para ti. E Abraão disse, versículo 22, e Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Eu levanto a minha mão, Abraão diz para ele, eu levanto a minha mão para o Deus Altíssimo, ou seja, eu oro, eu rezo como queira, eu faço as minhas orações ao meu Deus, ao Deus Altíssimo, o possuidor de tudo, que é possuidor de tudo, do céu e da terra, de todo ouro, de toda prata, de todo animal, de todo vegetal, de todo minério, de toda água. Ele que cria tudo, ele que produz tudo, ele que constrói tudo. Então tudo é dele. Tudo é do Deus Altíssimo, tudo é dele, tudo é para ele. Aqui você não tem nada, aqui você não leva nada, você não tem nem a sua própria vida, nem a sua própria vida é sua. Versículo 23, que não tomarei. Então eu prometo aqui ao Deus Altíssimo, ao Criador de tudo, ao possuidor de tudo, que não tomarei. Versículo 23, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então, depois que termina a batalha, onde Abraão vai lá e vence todos aqueles reis, põe todos aqueles reinos para correr, para fugir. Então Abraão ele volta com todo o espólio de guerra, com todas as riquezas, com todos os bens daqueles reis. Perfeito? E aí o rei de Sodoma, vencido, derrotado, diz para ele: não, me entregue as pessoas e leve tudo, todos os bens são teus, todas as coisas materiais são tuas. Mas Abraão responde: não, não quero nada teu, não quero nenhum bem material seu. Então fique com todas as pessoas, fique com todas as riquezas, com todas as suas riquezas, com todos os seus recursos. Eu não quero nenhuma sandália, nem a correia de uma sandália, nem a correia de uma chinela havaiana, eu quero que seja teu. Não quero nada teu, nada, nada, nada. Não quero que amanhã você fique aí se gabando, dizendo que enriqueceu Abraão. Então fique com todas as suas riquezas e também com as pessoas. Versículo 24. Salvo tão somente que os jovens comeram. Salvo tão somente o que os jovens comeram. E a parte dos homens que foram comigo. Ané, Escol e Manré. Que eles tomem a sua parte. Então, salvo tão somente o que foi comido, o que os homens comeram, o que os jovens comeram, e a partes de Ané, Escol e Manré. Manré, que eles tomem a sua parte. Mas eu mesmo, eu Abraão, não quero nada deste reino, não quero nada que é do pecado, não quero nada que é da maldade, não quero nada que seja da violência.
Então nós vimos aqui neste capítulo 14 do livro de Gênesis, né, que Abraão não só era um homem muito poderoso, não só era um homem muito rico, que tinha muitas riquezas, muito ouro, muita prata, muitos rebanhos de bois, de jumentas, de camelos, de cabras, né? Como também ele já tinha um exército muito bem treinado. Um exército muito bem treinado, e quando falo um exército, não é o que nós temos hoje aí de milhares e milhares de soldados, né? Nós temos exércitos hoje com milhares de soldados. Não, Abraão tinha um grande exército para aquela época, ou seja, 318 soldados bem treinados, bem alimentados, bem preparados para a batalha. Tanto é que ele colocou todos aqueles reis para correr, todos aqueles reinos ele colocou para correr, ele derrotou a todos. Libertou Ló que estava no cativeiro, pois Ló, por ser um homem muito rico, muito próspero também, tinha sido aprisionado. O rei já tinha levado todos os seus bens, já tinha capturado todos os seus bens, suas mulheres, seus servos, seus rebanhos, já tinha capturado tudo, já tinha levado tudo para ele. Mas Abraão foi lá, libertou Jó. Depois que libertou Jó e ganhou a guerra e trouxe lá todo o espólio, todos os recursos, todas as riquezas daqueles reinos, né? Ele se encontra então com Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque é um personagem, né, muito, como é que poderia te dizer, muito misterioso na história da Bíblia, né? Porque Melquisedeque vai aparecer para Abraão, e Abraão, de bom grado, vendo que Melquisedeque era um ser superior a ele, estava superior, que você só dava o dízimo para quem era da parte de cima. E Abraão, muito poderoso, não tinha nenhum rei ali que fosse maior do que ele, não tinha nenhum rei ali que fosse maior do que ele, porque ele já tinha conquistado todos aqueles territórios, todos aqueles reinos. Então Abraão vai lá de bom grado e dá o dízimo de tudo que ele tinha conquistado para Melquisedeque, sem nem ao menos questionar, né, o poder de Melquisedeque. Por que ele deu o dízimo para Melquisedeque? Por quê? Porque qual que era a hierarquia? O que Melquisedeque estava acima dele no quê? Estava acima dele no quê? Então, Abraão vai lá e dá o dízimo para Melquisedeque. Depois vem o rei de Sodoma, e pede para ele libertar todas aquelas pessoas, para deixar as pessoas, pode levar todos os meus recursos, mas deixe as pessoas aqui comigo. E Abraão diz: não quero nada que seja teu. Não quero nada que seja teu. Fique com tudo que você tem. Libere, claro, a parte dos que estiveram aqui comigo. Libere a comida. Libere a parte do que estiver aqui comigo. Ané, Escol e Manre. Que eles tomem a sua parte. Então, mas eu mesmo não quero nada que seja seu. Não quero nada que seja seu. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Nós fizemos a leitura do capítulo 14 do livro de Gênesis, mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza. Aqui você vai encontrar na Bíblia, você tem centenas, milhares de sinais de riqueza, de prosperidade, de vida plena, de dinheiro. A palavra dinheiro é uma das palavras mais citadas na Bíblia. A palavra dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de riqueza, de vida plena, de você ter tudo de bom na sua vida. Isso é dinheiro, é você ter vida plena, é você ter saúde, é você ter alegria, é você ter plenitude de vida, é você ter paz de espírito, é você ter amor, é você ter todas as coisas boas que Deus fez para mim
e para você. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Nosso compromisso é estarmos novamente aqui no dia de amanhã, domingo dia 3 de setembro, fazendo a leitura então do capítulo 15. Mais uma leitura, mais uma mensagem de sabedoria, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Você não precisa pagar nada para fazer isso, basta apenas apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Perfeito? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí durante um minuto, que acompanhou esse vídeo aí durante um minuto, ou também meu muito obrigado para você que ficou até o final. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tá? Tudo de bom na sua vida, muita plenitude, muita saúde, muita paz, muita alegria. E que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.